Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição deste sábado do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que amanhã encara o Bahia lá em Salvador, mas a rodada já começou, tivemos inclusive um jogo hoje de uma equipe que disputa ali contra o rebaixamento também, o Goiás, que não venceu, apenas empatou. A gente pode considerar aí um bom resultado para o Vasco. A gente vai dar uma passada aqui nos resultados até o momento, né, do dia de hoje. Claro, vamos falar sobre amanhã, sobre esse jogo decisivo contra o Bahia. O Vasco que terá a estreia de Payet. O Vasco divulgou a lista de relacionados, né, e Payet está relacionado. Jair deve ser o titular também, já que Matheus Cocão e também o Barros não foram relacionados para esse jogo, então o Jair deve ser titular nesse jogo contra o Bahia que deve ter a estreia de Luciano Juba, enfim. Nosso vídeo aqui está recheado com tudo que você precisa saber sobre o Vasco e também sobre o Bahia, nosso adversário. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Você utilizando o nosso código promocional, você ganha um bônus lá na 1xBet, beleza? Tem todas as informações aqui no comentário fixado e você pode dar o seu palpite no jogo de amanhã, né? Vasco e Bahia. Mais informações no comentário fixado. Bom, meus queridos, vamos começar dando uma olhadinha aqui nos resultados, né, dessa 22ª rodada, que já começou, né? E tivemos ali um jogo que interessava diretamente ao Vasco da Gama. O Goiás empatou em 0-0 com o Internacional. O Goiás que nesse momento é o 15º colocado, né? Então jogando em casa não venceu, deu uma segurada ali nessa ascensão do Goiás. E também tivemos Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o jogo ficou empatado em 1-1. Logo mais, 9 horas da noite, teremos Botafogo e Flamengo. A rodada se completa amanhã com Grêmio e Cuiabá, Fluminense e Fortaleza, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Vasco da Gama, América Mineiro e Santos. E na quarta-feira, o jogo que foi adiado, né? São Paulo e Curitiba fecham essa 22ª rodada. Nesse momento, o Goiás, que é o 15º colocado e empatou hoje, foi aos 25 pontos, né? Goiás 25 pontos, Bahia 21, Santos 21, Vasco 16, Curitiba 14 e América Mineiro 13 pontos. Então o Vasco pega a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia. E se o Vasco vencer o Bahia, o Vasco chega a 19, vai ficar só 2 pontos, né, atrás da primeira equipe ali fora, que no caso é o próprio Bahia, e com um jogo a menos, né? Então uma vitória amanhã é fundamental para o Vasco nessa luta aí contra o rebaixamento. O Vasco que já viajou, né, para a cidade de Salvador, viajou agora à tarde. O Vasco publicou ali, né, nas redes sociais que estava partindo para a Bahia, mas o desembarque no aeroporto, o Vasco informou que vai ser pela pista, né? Vou ler aqui, ó, em medida de segurança protocolar, o desembarque e o embarque da delegação do Vasco no Aeroporto Internacional de Salvador será realizado diretamente na pista. O Vasco da Gama encara o Bahia nesse domingo, dia 3 às 6h30 pelo Campeonato Brasileiro. Então o Vasco não vai passar ali junto com os passageiros normais, né, entre aspas, no saguão do aeroporto para ter contato ali com os torcedores. Isso é medida de segurança do próprio aeroporto, né? Não foi o Vasco que optou por isso, não. É o próprio aeroporto, exatamente para não atrapalhar o fluxo de gente lá. O Vasco divulgou também a lista de relacionados para essa partida. Já está aparecendo aí na sua tela. Temos Payet entre os relacionados. Vamos lá. Alex Teixeira, Capasso, Figueiredo, Peck, Ivan, Jair, Léo e Léo Jardim, Luca Orediano, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes e Medel, Paulinho, Payet, Praxedes, Espuma Rodrigues, Robson, Rossi, Sebastian, Serginho, Verrete e Zé Vitor. Esses foram os jogadores relacionados aí pelo Ramon Dias para essa partida. A gente nota como ausência o Barros e também o Matheus Carvalho, que
que são dois jogadores que jogam como volante, né? E a gente tinha dúvida ali nessa posição de volante, já que o Zé Gabriel está suspenso para esse jogo. E a dúvida estava entre Barros, Matheus Carvalho e Jair. Como Barros e Matheus Carvalho não foram relacionados, a tendência é que o Jair comece essa partida como titular amanhã contra o Bahia. Dito isso, a provável escalação do Vasco deve ser a seguinte, então. Léo Jardim no gol, Bambu na lateral direita, Medel, Léo Pelé e Lucas Piton, o meio formado por Jair, Praxedes e Paulinho, e o ataque com Serginho, Peck e Verrete. Existe a possibilidade de, no lugar do Serginho, jogar o Orediano ou até mesmo jogar o Payet. Se o Payet começar esse jogo como titular, ele deve começar na vaga ali do Serginho. Mas a tendência, pelo menos segundo a apuração do Globoesporte.com, é que o Payet comece essa partida no banco de reservas, né? Que o Payet fique como opção do Vasco aí para a segunda etapa. Enfim, eu por mim, Payet, cara, se tiver condições de jogar 90 minutos, tem que jogar os 90 minutos. Se tiver condições de jogar 60 minutos, tem que começar jogando, sai com 15 do segundo tempo. Se tiver condições de jogar só 45 minutos, entra no intervalo. O quanto a fisiologia ali tiver definido, né, de que o Payet aguenta em campo, ele tem que entrar e tem que jogar. É um jogador diferente, é a maior contratação do Vasco aí nos últimos tempos, e tem que jogar aí o máximo, né, que ele puder. Vamos aguardar, mas a tendência é que ele comece realmente no banco de reservas. O Bahia também vai ter uma estreia no jogo de amanhã. Luciano Juba, ex-Sport, teve toda uma confusão lá, né, por conta da rivalidade regional entre Sport e Bahia. Ele saiu do Sport e foi para o Bahia. E o Luciano Juba será relacionado para a partida de amanhã entre Bahia e Vasco. O Bahia fez uma verdadeira operação para poder trazer o jogador, fazer os exames médicos, enviar a documentação e regularizar tudo ali junto à CBF, a tempo de ter ele à disposição para esse jogo, e conseguiu, né? Ele será relacionado para essa partida. Quem fala sobre o Bahia e também sobre Luciano Juba é Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia. Confira. Enfim, a informação que a gente tem é que Juba será sim relacionado para esse jogo diante da equipe do Vasco, né? A gente já deduzia que isso ia acontecer por toda a operação feita em torno dessa chegada de Juba. Juba chega no dia seguinte se apresenta no CT de manhã, faz exames médicos, passa por todo o processo necessário ainda em casa, né? Depois treina com a equipe, vai para Fonte Nova, é apresentado para a imprensa, é, de certa maneira, apresentado para a história do Bahia no Museu do Clube. O clube faz os registros necessários, corre contra o tempo, consegue regularizar o jogador, ele treina no segundo dia, né? E depois desse segundo dia de atividades, ele já vai ser relacionado para esse jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Acho difícil e até improvável que ele seja titular, por mais que se tenha nesse jogo a ausência de Cauli. Mas também não duvido de nada. Agora, o fato que a gente pode confirmar para vocês neste vídeo é que Juba será sim relacionado para essa partida diante da equipe do Vasco da Gama na Arena Fonte Nova, domingo às 18h30, tá? Então, Juba é presença garantida neste embate. Tomara que seja utilizado ao longo do jogo para a gente poder avaliar o atleta e já ter a contribuição dele aí logo na primeira rodada que ele está à disposição no Campeonato Brasileiro da Série A, fazendo cair por terra todas as especulações com relação a Juba não poder jogar, não ter autorização, ter negócio de sistemática da janela de transferências e tudo mais. Juba vai sim estar à disposição para esse jogo contra a equipe do Vasco. Beleza, gente? Então tá aí, né? O Bahia que também tá nessa situação complicada no campeonato. É claro que a nossa situação tá mais complicada que a do Bahia, mas o Bahia também vai vir com tudo para cima do Vasco buscando esses 3 pontos, porque o jogo de amanhã é final de campeonato. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e eu volto amanhã com o nosso pré-jogo de Bahia e Vasco. Saudações vascaínas, até a próxima.